Laura, então antes de mais nada quero agradecer você, é uma honra conhecer pessoalmente, um grande ícone da nossa teledramaturgia como você. Eu fico até emocionado porque eu sou noveleiro assumido, né? Então conhecê-lo foi uma grande honra, ainda mais você receber eu aqui na tua casa, enfim, fico muito feliz mesmo, muito lisonjeado, muito obrigado. Laura, você escreveu novelas memoráveis ao longo da sua carreira, criou personagens inesquecíveis e marcou a nossa teledramaturgia com temas relevantes de interesse nacional que se fundiu com a própria história do Brasil. Na sua novela Escalada, por exemplo, que a TV Globo produziu em 1975, você abordou a Revolução de 1930, a crise do algodão, do café, a construção de Brasília e a era juscelinista, que é considerado um marco de renovação nacional e progresso do país. E durante a exibição dessa sua maravilhosa novela, começou a ser discutido no Congresso a lei do divórcio. E graças à novela que abordava a questão do divórcio através das personagens Antônio, do Tarcísio Meira, e da Cândida, da Suzana Vieira, estimulou o debate sobre o tema, tanto que 2 anos após a exibição da trama, a lei do divórcio foi aprovada no Congresso. Então eu queria que você nos dissesse como foi contextualizar na ficção personagens e temas reais da história do Brasil e por que é importante a teledramaturgia ocasionar debates sobre temas sociais. Eu tenho baseado toda a minha teledramaturgia sobre brasileiros, mas com um painel histórico atrás, não é? Mostrar personagens autenticamente nossos e inseridos num background histórico, num background sociopolítico. Essa é uma preocupação desde que eu me dei conta de que eu poderia escrever novela. Desde os tempos da TV Excelsior, quando estreiei em 66, depois em 67 eu fiz Um Morro dos Ventos Vivantes. Embora fosse uma adaptação, eu estava preocupado ali em fazer um vínculo entre as histórias, a história inglesa, a história daquelas personagens inglesas, com a realidade do Brasil num momento semelhante a muitos anos depois, não é? Então eu sempre tive essa preocupação e todas as minhas novelas têm tido essa marca, não é? A Escalada talvez seja onde eu mais consegui me expressar, mesmo porque numa certa medida ela tem um cunho biográfico, não sobre mim, mas sobre meu pai. Eu me inspirei, me apoiei na vida do meu pai, um homem que ascendeu sem que tivesse uma raiz de nobreza. Na década de 30, para falar a verdade, quem comandava os negócios todos e quem manipulava toda a situação social do país eram os sangue puros de São Paulo, né? Isso estou falando no estado de São Paulo. Eram aqueles chamados sangue puros, os quatrocentões, aqueles que vinham de uma linhagem, desde as caravelas de Martim Afonso de Souza até os tempos do início da década de 30 e até o final da década de 30, e mais especificamente até a Revolução de 1930, quando Getúlio, de certa forma, desbancou a política café com leite, né, do Brasil, onde se alternava no poder paulistas e mineiros, e assumiu o poder com a intenção de fazer realmente um movimento de transformação nacional, para que o Brasil deixasse de ser estivesse na mão da oligarquia, né, como era, e se transformasse realmente num país mais popular, mais do povo, né? Foi realmente uma revolução fundamental para a história do Brasil. Infelizmente, ele se norteou por uma linha muito comum naquela época no mundo inteiro, que era o fascismo, que era uma linha de autoritarismo apoiado no exército, um autoritarismo que vetava todas as possibilidades de liberdade de expressão de quem não concordasse com o governo. Vamos dizer, esse retrato que a gente tem do mundo inteiro nessa época buscava caminhos assim. Havia pessoas mais à direita do que o Getúlio naquele momento, ou para ser mais claro, mais
com uma intenção de um Estado mais totalitário do que o Getúlio, que eram os integralistas, né? Um partido que foi fundado pelo Plínio, o Plínio Salgado, e que trazia no seu contexto uma linha absolutamente autoritária de implantação do fascismo, inspirado no fascismo italiano e no nazifascismo que nascia na Alemanha. Então, influenciado por isso, o Getúlio fez um governo forte, pesado, mas fez realmente uma transformação. Houve um momento em que ele abriu o país, criou uma Constituição, mas depois, de certa forma, com dificuldades de governar democraticamente, ele revogou tudo e reinou absoluto, reinou entre aspas, absoluto, até ser deposto em 1945. Depois ele voltou como um presidente eleito, democrático, e um homem com realmente uma grande visão que favoreceu o desenvolvimento do país. Ele preparou tudo para o Juscelino ser absoluto e governar. Então esse painel histórico que eu passei aqui agora de uma maneira rápida e a voo de pássaro, né, é que eu sempre tive intenção de registrar com força. E eu fiz isso na escalada. Na escalada eu consegui, a partir da história de um homem simples, de um homem da classe média, sem raízes oligárquicas, sem sangue azul, sem sangue de quatrocentão, a ascensão desse homem que coincidia com a ascensão do Brasil e da Revolução de 1930. E assim eu acho que eu encontrei um caminho que para mim é muito saudável e até certo ponto didático, para mostrar para o brasileiro qual é a cara dele, não é? Então o meu personagem, Antônio Dias, era um brasileiro em ascensão, um homem que tomava consciência de alguns fatos desse tipo, outras vezes era pura intuição, sem consciência política nenhuma, mas que ia lutando e desbravando para si o país. Essa é a história do meu pai, de certa forma, é um homem que ascendeu socialmente, nos deu condições boas de estudo, a mim e minha irmã, e eu considero meu pai um vitorioso. E é a história do Antônio Dias, o personagem principal da escalada. Você também, de certa forma, refez em Cidadão Brasileiro, né? O Cidadão Brasileiro, na verdade, é uma retomada da escalada. Ela mantém os personagens muito parecidos, com a vantagem de já não ter mais a censura da ditadura, né? A escalada estreou em 1975, um ano pesado da ditadura militar. Então, a censura estava muito atenta aos cortes e tudo mais. Havia vários caçados, né, na ditadura, figuras eminentes da política brasileira, até o Juscelino foi caçado, o Lacerda e Brizola e todos os... E de certa forma eles evitavam que a gente estimulasse qualquer elogio ou revisão a partir de nomes democráticos como Juscelino e mesmo Getúlio, assim. Então, no Cidadão Brasileiro eu vinha forra, né? Tinha liberdade de expressão, tive total liberdade para escrever o Cidadão Brasileiro e, de certa forma, peguei o mesmo personagem e fiz um trabalho mais completo sem os rigores da censura. Claro que faltou ao Cidadão Brasileiro a experiência que a Globo tinha quando eu fiz Escalada. Quando eu fiz Escalada, a Globo já era uma emissora muito bem posta, com um elenco excepcional, né? E, ao contrário, a Record estava implantando apenas a sua teledramaturgia e não tinha condições de dar uma resposta à altura da minha pretensão, né? E aí, claro que a Escalada é melhor do que o Cidadão Brasileiro, é muito mais bem produzida, muito mais bem cuidada, mas tinha uma diferença, era preto e branco, o Cidadão Brasileiro é colorido. Mas ainda assim, eu não tinha um elenco excepcional no Cidadão Brasileiro, tinha 5, 6 nomes muito bons, e os outros em formação, não é? Cenografia difícil, não havia computação gráfica
ainda na Record, quando eu fiz a Cidadão Brasileiro, e isso foi uma carência para estabelecer uma linguagem mais autêntica, né? Na Escalada a coisa foi muito bem, com exceção da censura oficial, que realmente mutilou muita coisa e inclusive me proibiu de citar o nome do Juscelino Kubitschek, é uma coisa que é absurda, anti-histórica, né? Mas há um momento na Escalada que é a fundação de Brasília, como também no Cidadão Brasileiro. E o personagem da Escalada não podia citar o nome do presidente Juscelino. Uma coisa realmente, um crime, né? Eu considero isso um crime de informação ao grande público brasileiro. Era realmente nesse assunto que eu ia entrar. A censura, ela proibia o nome do presidente, mas como a trama retratava, assim, o governo do Juscelino, ficava muito difícil para você conseguir escrever sem o personagem pronunciar o nome dele. Daí como você fazia para contornar essa situação imposta pela censura? Eu usava subterfúgios, mas mesmo assim eles cortavam. É tão absurdo porque o personagem central trabalhava na construção de Brasília, estava lá como um tipo de empreiteiro trabalhando para uma grande construtora nacional, construindo aqueles prédios de Brasília. E não poder falar do presidente Juscelino, que é o fundador de Brasília, o grande construtor de Brasília, é uma coisa incompreensível, uma coisa que até hoje me espanta. Não consigo entender isso, até de uma certa burrice, né, da ditadura fazer isso, porque isso acabando a ditadura, isso acabou vazando para tudo quanto é lado, todo mundo ficou sabendo dessa história, né, pelo menos as pessoas ligadas à telenovela. E eu fazia coisas do tipo, falava assim, o chefe, até falava presidente, acho que eles deixavam o presidente, falava muito por cima, mas o nome do Juscelino que eu queria citar, eu não consegui, né? Não consegui mesmo. Tinha medo de promover. O próprio Juscelino ficou sabendo disso na época, me convidou para jantar com ele, a novela estava no ar ainda, ele já estava casado, eu tive uma noite memorável, em companhia do Juscelino e Dona Sara. Fui levado lá por uma atriz que era amiga da Dona Sara, que era a Eluísa Helena. Então passei lá uma noite muito agradável, assisti um capítulo da Escalada com ele, e justamente nesse capítulo havia uma menção a um fato que complicou a vida de todos os cafeicultores da época, que era uma taxação de impostos para a exportação do café, e que o governo precisava fazer isso para controlar os estoques, para controlar a economia, e na verdade o povo, e principalmente os cafeicultores, o povo não, mas os cafeicultores se revoltaram contra o governo do Juscelino. Justamente naquela noite que eu estava com o Juscelino, foi pro ar um capítulo em que um cafeicultor da Escalada falava contra essa taxação, né, confisco cambial do café. Você ainda sofreu com a censura na novela O Casarão, que foi exibida em 1976 pela TV Globo, que foi precursora na teledramaturgia por abordar o adultério feminino, que era algo completamente insano para o conservadorismo da época. Por isso eu gostaria de saber com você como você define o papel da censura na história do Brasil e na história da teledramaturgia brasileira. Jefferson, eu participei de um movimento para acabar com a censura no Brasil em 1988. Fomos a Brasília justamente quando a Constituinte ia votar os tópicos referentes à censura, não é? E fui numa caravana organizada pelo Sindicato dos Atores de São Paulo. Eram 2 autores presentes ali, o Plínio Marcos e eu, e vários atores, e lá nós conseguimos ser recebidos pelo Lula, pelo Fernando Henrique, que eram o deputado e senador, e a Benedita da Silva, que era deputada e constituinte, e nos deu muito apoio e força para derrubarmos a censura de forma que não houvesse uma brecha na Constituição brasileira para que a censura se institucionalizasse, né?
Foi uma vitória aquela lá, mas hoje eu sinto, muitos anos depois, eu sinto uma tendência do atual governo, nos últimos anos, de uma volta a um controle de censura, coisa que realmente eu acho que seria nefasto para a cultura brasileira. Eu acho que a melhor forma é a liberdade total e que cada produtor de televisão, ou cada produtor teatral, ou cada produtor de diversões públicas se responsabilize pelo trabalho que faz. Nós somos todos pessoas sensatas, não é? Sabemos o nível de nossa expressão e não vamos jamais dar passos que desafiem a família brasileira, essa coisa. De forma nenhuma. A gente tem consciência plena disso tudo, principalmente com relação aos horários. Então, quando começam a classificar horários, já para mim já é um ensaio de censura. Eu já me coloco absolutamente contra, radicalmente contra isso. Eu acho que nem a classificação etária deve ser feita. Nós mesmos devemos nos auto-situarmos na programação e na grade das emissoras de televisão. Laura, para finalizar, como você vê a sociedade brasileira representada na teledramaturgia atualmente? Como você acha que a sociedade brasileira está sendo representada? Olha, eu acho que houve uma queda muito grande de qualidade na telenovela. Ela já foi muito mais rica. Nós já tivemos preocupações muito mais contundentes com relação à sociedade. Nós fizemos análises muito mais precisas, historicamente bem definidas com as nossas personagens na década de 70, 80, até parte da década de 90. Mas eu sinto hoje uma distância das personagens das telenovelas com relação à própria verdade histórica do país. Então isso, de certa forma, me incomoda, não é? Se você comparar as novelas que estão indo para o ar no Viva, no canal Viva, que são novelas da década de 80, Rock Santeiro, Vale Tudo, e mesmo as minisséries, né, que estão sendo exibidas, você vê a diferença brutal que existe nessa temática com relação à própria vida do Brasil, não é? É uma temática muito mais afinada com a realidade daquela época do que são hoje as novelas, que acho que estão desafinando muito, então se tornaram facilidades, parece não acreditar na inteligência do público e têm feito novelas maniqueístas, o bem contra o mal, vilões terríveis contra heróis imaculados. Isso tira a verdade das personagens. Então eu me bato muito por uma volta a uma consciência dos autores de se ligar mais na realidade e procurar fazer personagens muito mais verdadeiros, que realmente representem mais profundamente o povo brasileiro. Que não é bem essa caricatura que está no ar hoje. Infelizmente, existe um desvio com relação a essa interpretação. Eu lamento profundamente isso, mas vou brigar até onde eu puder para que se volte a uma qualidade, a um nível de observação da sociedade bem mais realista, não é? Eu tenho a impressão que as próprias emissoras se acomodaram muito nisso. E é uma irresponsabilidade isso, na medida que a telenovela ocupa na grade das emissoras de televisão os principais pontos de exibição. Então, o brasileiro está sendo mal informado sobre si mesmo, né? Ele está assistindo uma caricatura dele mesmo. Isso eu acho lamentável. Claro, sempre há exceções. Sempre há exceções e a gente deve até aplaudir essas exceções que às vezes vazam aqui e ali. Mas de uma maneira geral, as novelas estão só se preocupando em dar audiência, em contar uma historinha simples, menosprezando a inteligência do público. É até engraçado isso, porque antigamente se produzia novelas melhores, né, do que atualmente e com qualidade superior, e vocês sofriam com a censura, né? Então, e hoje já não tem a censura e já não tem a oportunidade da gente ver grandes novelas como as que você escreveu na década de 70, a Janeque escreveu. Então, você acha que sim, precisa haver uma renovação na teledramaturgia? É isso mais ou menos que você quis dizer? Eu acho que tem que haver um enfoque mais sério com relação à teledramaturgia. Eu acho que os autores estão escrevendo muito aquém da sua capacidade. Estão escrevendo
a reboque do público, quando deve ser ao contrário. O autor deve trazer o público para a sua novela e não ir a serviço do público candidamente, entende? Sem provocar reflexão. Eu acho que a novela hoje já não provoca reflexão. O público quer uma coisa, a telenovela faz aquilo que ele pede. Não deve ser assim. Eu acho que a gente deve desafiar um pouco o público para provocar uma reflexão. Então, eu acho que dá para fazer coisa melhor. Eu acho que as novelas estão muito longas, as novelas de 200 capítulos, em média 200 capítulos. Agora a Globo diminuiu um pouquinho mais, já é uma ótima atitude. Estou aguardando que a Record siga esses passos e também diminua o número de capítulos. Eu acho que se nós fizermos novelas bem mais curtas, com 140, 120 capítulos, nós poderemos fazer um trabalho mais autoral. Os autores vão ter mais condições de mergulhar no seu trabalho e não dividir o trabalho com colaboradores. E os bons colaboradores vão ter chance de fazer seus trabalhos próprios, os jovens, porque nós vamos fazer mais novelas. Se em vez de fazer novela de 200 capítulos, nós fizermos novela de 140, nós vamos fazer 2 novelas em vez de uma. A cada uma novela que se faz hoje, vamos fazer 2. É preciso mais autores. E com isso nós vamos incentivar o aparecimento de jovens autores. E eu espero que esses jovens autores tenham a consciência de fazer um trabalho autoral, com estilo próprio, com qualidade, buscando a sua verdade mais forte, e não ficar a reboque do público. Eu acho que dá para fazer isso. Com novelas mais curtas, menos personagens, menos locações, menos cenários. O ponto de equilíbrio financeiro da novela, ele vai ser o mesmo que hoje. Se dizem que a novela se paga depois do 100º capítulo, no caso de uma novela de 200 capítulos. Se nós fizermos uma novela de 140, vai se pagar no capítulo 70. Se fizermos de 120, vai se pagar no capítulo 60. Isso porque nós vamos dividir tudo pela metade. Cenografia, elenco, tudo, não é? Então, e se preocupar mesmo com fazer a novela. Hoje, depois do capítulo 6, há um enfado, há um cansaço tão grande dos autores, que eles acabam distribuindo tarefas para os colaboradores, o que de certa forma dilui um pouco o estilo da novela. A novela fica num processo meio automático, assim que eu diria, de linha de montagem. Isso não é o ideal, não é? O ideal seria mesmo termos novelas autorais, com estilo, com a verdade humana de cada autor. Mas será que o público das novelas antigas era mais exigente do que o público atual? Será que é por isso que houve tanto comodismo? Porque o público de agora não reivindica uma boa novela, uma novela com qualidade superior como se tinha nos tempos áureos. Será que não é isso? É possível, sim. Eu acho que nós somos os responsáveis, porque nós exigimos que o público viesse conosco. Nós puxávamos o público. O público tinha que acompanhar com seriedade o nosso trabalho, porque nós estávamos propondo uma temática séria. Hoje, se você relaxa e faz o público, ele vê de passagem, como se a televisão fosse um eletrodoméstico, né? Ele vê de passagem, fazendo outras coisas, não assistindo, se desvia para outras atividades do tipo ver um DVD ou lidar com a internet e tal. Isso tem que considerar também o aparecimento de novos meios de entretenimento, né, que apareceram depois. Isso também pesa. Agora, eu acho que se nós fizermos uma novela muito boa, nós vamos ter o público. Tem exemplos muito nítidos, assim, recentes. Por exemplo, a lei do canal Viva, né? Um exemplo bastante nítido é o Astro. O Astro estão fazendo um trabalho bem feito. Não estão a reboque do público, embora seja uma novela da Janete Clark com todos os condimentos populares e aquele jogo meio maniqueísta que ela fazia, mas ainda assim tem um cuidado maior, um tratamento melhor. E o público está acompanhando com vivo interesse. Só não dá a mesma audiência do horário das 9, porque é um horário bem avançado, entre as 11, 4 capítulos por semana apenas, é diferente. Mas se fizer às 9 horas o que está se fazendo agora no Astro, com certeza o público vai responder muito bem, ele vai se interessar vivamente outra vez pela novela, porque a novela vai falar dele, vai falar sobre os problemas sérios dele. É um belo trabalho que o Tid está fazendo, né? É um trabalho muito bom que o Tid
né, e o Carneiro estão fazendo. E vai ter só 60 capítulos, é aquilo que você falou, fazer novelas pequenas. Vamos passar para 80. A audiência sobe. Mas, até 80 vai muito bem, até 120 acho que vai muito bem. Ô Laura, e você acha assim que as novelas atualmente ela tem esse cunho social que tinha antigamente, essa responsabilidade de formar opiniões, de trazer temas relevantes, de mudar de uma certa forma o percurso da história do Brasil, como você fez em Escalada? Não, hoje não tem não. Eu gostaria até que alguém me citasse alguma novela. A melhor novela feita no ano passado, por exemplo, é um remake, que é a novela que a Adelaide fez um remake sobre uma novela do Cassiano. Não foi a melhor novela do ano passado. Isso é a marca da má qualidade dos tempos de hoje. Ou seja, a melhor novela é o remake, é uma novela feita antes, testada antes. O sucesso já estava armado para que os autores fizessem um trabalho em cima. Um trabalho, aliás, muito bem feito, eu acho que é um trabalho até de releitura, puxaram para os tempos de hoje, é muito bom o trabalho. Agora, eu acho que é melhor mesmo, é a melhor novela mesmo do ano passado, porque o resto era muito ruim, muito fraco, tanto na Record como na Globo. Lauro, muito obrigado por contribuir conosco, com seus conhecimentos. Muito obrigado mesmo. Prazer falar com você, já te conhecer pessoalmente, você que tem um site excelente sobre telenovela e continue com esse site. Obrigado. Que vale a pena. Nós demos algumas entrevistas lá e lemos muitas coisas boas. Obrigado, fico muito feliz mesmo. Valeu.